O sol ainda não havia nascido completamente, quando o coronel Sebastião Furtado pisou no terreiro da fazenda Santo Antônio, mas ele já sentia o calor seco de agosto queimando a nuca. O cheiro de terra rachada misturava-se ao esterco fresco dos currais, e lá longe, na linha do horizonte que cortava as terras de Patos de Minas, o céu alaranjado prometia mais um dia sem chuva. Sebastião acendeu o cigarro de palha, puxou a fumaça devagar e caminhou até o curral dos cavalos com suas botas batendo forte no chão. Era o mesmo caminho que fazia todos os dias há 30 anos. Mas naquela manhã de 15 de agosto de 1947, algo estava diferente. Lá estavam elas, pegadas pequenas, minúsculas, impressas na terra úmida do sereno da madrugada, próximas ao coxo onde os cavalos bebiam água. Sebastião se abaixou devagar, com o cigarro preso entre os dentes, e passou a mão áspera sobre as marcas. Eram pegadas de criança, descalças, delicadas demais para serem de qualquer moleque que trabalhasse na fazenda. E o mais estranho, vinham de lugar nenhum e sumiam do mesmo jeito, como se quem as fizesse tivesse simplesmente desaparecido no ar. O coronel sentiu um arrepio subir pela espinha, coisa rara para um homem que já havia enfrentado seca, peste no gado e até jagunços na época da Guerra das Terras. Ele se levantou, jogou o cigarro no chão e pisou com força. Olhou ao redor. O curral estava vazio, apenas seus 3 cavalos no canto mastigando capim seco. A casa grande ficava a uns 50 metros dali, as janelas ainda fechadas. Do outro lado, o velho paiol abandonado, aquele que ninguém usava mais desde que o telhado começou a cair. Zé Benedito, a voz grave de Sebastião cortou o silêncio da manhã. Um homem magro de chapéu de palha surrado apareceu correndo da tulha de milho. Zé Benedito era o capataz da fazenda há 20 anos, homem de confiança, que conhecia cada palmo daquelas terras. Patrão, você tá vendo isso aqui? Sebastião apontou para as pegadas sem tirar os olhos do capataz. Zé Benedito se abaixou, coçou a barba rala e fez que sim com a cabeça devagar. Tô vendo sim, seu coroné. Pegada de menino, pequenininha. De onde veio isso? Que criança anda rondando meu curral de madrugada? Não sei não, patrão. Juro por Deus que não sei. Mas posso falar uma coisa. Sebastião fez um gesto impaciente com a mão. Isso aí não é de hoje não. Faz umas 2 semanas que eu tô vendo essas marcas. Sempre no mesmo lugar. Sempre de madrugada. Pensei que o senhor já tivesse visto. O coronel sentiu o sangue ferver. 2 semanas? E você não me falou nada? É que... Bem... Zé Benedito tirou o chapéu e começou a amassar a aba com as mãos nervosas. O povo tá comentando umas coisas, seu coroné. Dizem que pode ser alma, coisa do outro mundo. O senhor sabe como é a gente daqui. Crente demais. Sebastião deu uma risada seca, sem humor. Alma? Alma que deixa pegada na terra? Que besteira, Zé. Isso aqui é gente de carne e osso, criança. E eu vou descobrir quem é e o que tá fazendo na minha propriedade. Mas por dentro, Sebastião sentia algo que ele não conseguia nomear. Uma inquietação. Um aperto no peito que não tinha nada a ver com raiva ou indignação. Era algo mais profundo, mais antigo. Se você está gostando dessa história das terras mineiras, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas narrativas do interior brasileiro que vão te emocionar. Naquela noite, Sebastião decidiu que ia descobrir a verdade. Pegou o rifle da parede, encheu a lamparina de querosene e se instalou numa cadeira de balanço dentro do curral, escondido atrás das baias dos cavalos. A noite de agosto era fria no sertão mineiro, e ele puxou o poncho de lã sobre os ombros. O cheiro dos cavalos, forte e quente, se misturava ao cheiro da terra. Lá fora, os grilos cantavam sem parar, e de vez em quando uma coruja piava nas aroeiras ao redor da fazenda. Sebastião esperou. Meia-noite passou. 1h. O sono começava a pesar nas pálpebras quando ele ouviu. Um rangido, fraco, quase imperceptível. Vinha da direção do paiol abandonado. O coronel se levantou devagar, segurando o rifle com as 2 mãos. Seu coração batia forte agora, martelando dentro do peito. Ele saiu do curral sem fazer barulho e caminhou na direção do som.
A lua estava cheia naquela noite, iluminando tudo com uma luz prateada e fantasmagórica. O paiol ficava a uns 20 metros do curral, construção velha de pau a pique, com o telhado de telhas quebradas e paredes rachadas. Sebastião chegou perto e parou. Ouviu de novo. Não era rangido, era choro, baixinho, abafado. Choro de criança tentando não fazer barulho. Ele empurrou a porta de madeira devagar. A dobradiça enferrujada gemeu. A lamparina na mão dele iluminou o interior do paiol. Sacos de milho velhos, teias de aranha, ferramentas quebradas jogadas no chão. E lá no canto, encolhida entre 2 sacos de estopa, uma menina. Sebastião ficou congelado na entrada. A menina devia ter uns 7, talvez 8 anos, magrinha demais, o vestidinho rasgado e sujo de terra. Cabelos castanhos escuros, cheios de nós caindo sobre o rosto. Pés descalços, pequeninos, com os dedos sujos de barro. Ela olhou para ele com olhos enormes, olhos cor de mel, que arregalaram de medo quando viram um homem grande parado na porta com um rifle na mão. Não, não me bate não, moço. A voz dela saiu tremendo, fininha como o piar de um passarinho assustado. Sebastião abaixou o rifle. A voz dele saiu mais grossa que o normal, presa na garganta. Quem é você? A menina não respondeu. Apenas se encolheu mais, abraçando os joelhos contra o peito. Sebastião viu que ela tremia. De frio ou de medo, ele não sabia. Então viu outra coisa. Na mão da menina, apertada com força, uma coisa que fez o mundo dele parar. Um terço, de contas azuis, com uma medalha de Nossa Senhora no meio. Sebastião conhecia aquele terço. Conhecia cada conta, cada risco na medalha de prata. Ele havia dado aquele terço para alguém. Há muito tempo. Para a mulher que amara. Para Marieta. Onde? Onde você arrumou isso? Sua voz saiu quase como um sussurro. A menina olhou para o terço na mão dela, depois de volta para Sebastião. Era da minha mãe. O chão pareceu se abrir embaixo dos pés do coronel. Sua mãe? Minha mãe morreu, faz muito tempo. Ela me deu isso antes de ir embora. A menina começou a chorar, lágrimas descendo pelo rosto sujo. Ela disse que meu pai morava aqui, que ele ia cuidar de mim. Mas eu tô com medo, muito medo. Sebastião deixou o rifle cair no chão. Suas mãos tremiam agora, e ele precisou se apoiar no batente da porta. A lamparina balançava, fazendo as sombras dançarem nas paredes do paiol. Ele olhou para aquela criança, para o rosto magro, para os olhos cor de mel, para o cabelo castanho escuro, e foi como olhar para um fantasma. Não, pior que um fantasma. Era como olhar para Marieta. A mesma curva do rosto, o mesmo jeito de franzir a testa, os mesmos olhos que o haviam feito perder o juízo 10 anos atrás. Como? Como é seu nome? Ele conseguiu perguntar, a voz saindo estrangulada. Ana. Ana das Dores. Ana. O nome que Marieta havia dito que queria dar para uma filha, naquela tarde de domingo, deitados na sombra do pé de peque, quando ainda achavam que teriam um futuro juntos. Sebastião fechou os olhos. As memórias vieram como enxurrada. Marieta, a moça bonita que trabalhava na venda do seu Olímpio, no vilarejo. Sebastião, recém-viúvo, tentando esquecer a dor de ter perdido a esposa no parto. Os encontros escondidos, as promessas que ele fez e não cumpriu. E depois que ela apareceu grávida, o escândalo, as fofocas, a pressão da família dele, gente importante, gente de posses. Essa moça tá querendo tirar vantagem de você, Sebastião. Tá querendo seu dinheiro. Manda ela embora. Dá uns trocados para ela sumir. E ele tinha mandado. Deus do céu, ele tinha mandado ela embora. Tinha dado dinheiro, tinha dito para ela ir para longe, para outra cidade, que ele não podia assumir aquela criança, que ia manchar o nome da família. Marieta tinha ido chorando, implorando, dizendo que o amava. E ele nunca mais tinha visto ela. Nunca mais tinha sabido notícia. Até agora. Sua mãe, onde ela tá? Sebastião perguntou, já sabendo a resposta no fundo da alma. Morreu faz uns 3 meses. Ficou doente. Tossia muito. No final, ela não conseguia nem levantar da cama.
Ana limpou as lágrimas com as costas da mão. Antes de morrer, ela me deu o terço e um papel. Disse que nele estava o nome do meu pai e onde ele morava. Disse para eu vir aqui, que ele ia me acolher. Um papel. Sebastião sentiu as pernas fraquejarem. Você tem esse papel? Ana enfiou a mão no bolso rasgado do vestido e tirou um pedaço de papel amarelado, dobrado várias vezes. Estendeu para ele com a mão trêmula. Sebastião pegou o papel, desdobrou devagar e aproximou da luz da lamparina. Era a letra de Marieta. Ele reconheceu imediatamente. Letra redonda, caprichada, que ela tinha aprendido com o padre do vilarejo. Sebastião Furtado, Fazenda Santo Antônio, Patos de Minas. Ele é seu pai. Ele é bom homem. Ele vai te amar. As últimas palavras estavam borradas, como se lágrimas tivessem caído sobre o papel enquanto Marieta escrevia. Sebastião sentiu o mundo girar. Ele se abaixou, ficou de joelhos ali mesmo, na entrada do paiol, o papel tremendo na mão dele. Aquela criança no canto, assustada, era dele. Era filha dele. Filha que ele tinha mandado embora antes mesmo de nascer. Filha que ele tinha negado. E agora? Agora ela estava ali, sozinha, com fome, com frio, dormindo num paiol abandonado porque tinha medo de bater na porta da casa grande e ser enxotada de novo. Faz quantos dias que você está aqui? Ele perguntou, a voz rouca. Não sei, muitos. Eu vim de longe. Andei muito. Quando cheguei aqui, fiquei com medo. Vi você de longe, você é grande, bravo, pensei que ia me mandar embora, aí eu me escondi aqui. De noite eu saía para pegar água do coxo e às vezes tinha uns restos de comida que os cachorros não comiam. Deus do céu, a menina estava vivendo de restos, na propriedade dele. A filha dele estava vivendo como um bicho abandonado. Sebastião se levantou, passou a mão pelo rosto. Precisava pensar, precisava, mas não conseguia pensar. Só conseguia olhar para aquela criança e ver Marieta. Ver o que ele tinha feito. Ver a covardia que ele tinha cometido. Vem. Ele estendeu a mão. Vem comigo. Ana olhou para a mão dele, depois para o rosto dele. Você é meu pai? A pergunta atravessou o peito de Sebastião como uma bala. Ele não conseguiu responder. Apenas fez que sim com a cabeça uma vez devagar. Ana não se mexeu. Você vai me mandar embora? Não. A palavra saiu antes que ele pudesse pensar. Não vou. Promete? Sebastião engoliu seco. Prometo. A menina pegou a mão dele, levantou devagar. Estava tão leve que parecia que ia voar. Sebastião a guiou para fora do paiol, atravessou o terreiro em direção à casa grande. A lua iluminava o caminho. Lá dentro, ele acendeu o lampião da cozinha, colocou Ana sentada na cadeira grande de madeira e começou a esquentar leite. Cortou fatias grossas de pão caseiro, passou manteiga, colocou na frente dela. Ana comeu devagar no começo, depois com fome, como se não comesse há dias. Provavelmente não comia mesmo. Sebastião ficou parado do outro lado da mesa olhando. Cada movimento daquela criança, cada gesto, era Marieta. A forma como ela segurava o copo de leite com as duas mãos. A forma como ela mordia o pão. Até o jeito como ela olhava para ele, meio de lado, com aqueles olhos cor de mel cheios de medo e esperança. Quando Ana terminou de comer, Sebastião a levou para um dos quartos vazios. Colocou ela na cama, cobriu com um cobertor limpo. Ana segurou o terço contra o peito, fechou os olhos e adormeceu em segundos, exausta. Sebastião ficou parado na porta do quarto, olhando ela dormir. E pela primeira vez em 10 anos, o homem mais duro de Patos de Minas chorou. Mas o que Sebastião não sabia, ainda, era que as pegadas de Ana no curral eram apenas o começo. Porque no dia seguinte, quando o sol nascesse e a notícia se espalhasse pela fazenda e depois pelo vilarejo, tudo que ele havia construído começaria a desmoronar. E ele teria que escolher: proteger sua reputação ou proteger aquela menina que era a prova viva do seu maior erro. De que cidade você está assistindo? Deixe nos comentários. A manhã seguinte chegou com o canto estridente do galo e o cheiro de café coado vindo da cozinha. Sebastião não havia dormido.
Passara a noite inteira sentado na varanda, fumando um cigarro atrás do outro, olhando as estrelas sumirem e o céu clarear devagar. Sua cabeça era um turbilhão. Ana, Marieta, o passado voltando para cobrar o preço da covardia. Quando Zé Benedito chegou para o trabalho, encontrou o patrão ainda sentado na cadeira de balanço, olheiras profundas, a barba por fazer mais grisalha que o normal. Bom dia, seu coroné. O senhor não dormiu, não? Zé. Sebastião jogou o cigarro longe e olhou direto para o capataz. Preciso que você faça uma coisa para mim. Vai no vilarejo e chama a dona Genoveva. Diz que eu preciso dela aqui. Urgente. Dona Genoveva era a costureira da região. Viúva de uns 60 anos, mulher de confiança, que já tinha feito trabalhos para a falecida esposa de Sebastião. Se tinha alguém que podia ajudar sem fazer perguntas demais, era ela. Sim, senhor. Mais alguma coisa? Depois você vai na venda do Joaquim e compra roupa para a menina. Vestido, sapato, tudo. Para uma menina de uns 7, 8 anos. Capricha. Zé Benedito arregalou os olhos. Menina, seu coroné? Faz o que eu tô mandando, Zé. O capataz saiu apressado, mas Sebastião sabia que as perguntas iam começar. Não tinha como esconder uma criança numa fazenda onde todo mundo sabia de tudo. Não tinha como esconder aquela verdade que estava prestes a explodir na cara dele. Quando o sol já estava alto, Ana acordou. Sebastião ouviu o barulho dos pés descalços no assoalho de madeira. Ela apareceu na porta da cozinha, o cabelo despenteado, o vestido amassado, ainda apertando o terço na mão. Olhou ao redor meio perdida, até que os olhos dela encontraram Sebastião. Bom dia. A voz dela ainda era tímida, carregada de medo. Bom dia. Sebastião apontou para a cadeira. Senta. Vou fazer café para você. Ele esquentou o leite de novo, fez ovos mexidos, cortou mais pão, colocou tudo na mesa. Ana comeu em silêncio e ele ficou ali, do outro lado, sem saber o que dizer. O que você diz para uma filha que você abandonou? Como você explica 10 anos de ausência? Como você pede perdão por ter mandado a mãe dela embora? Ana. Ele começou, a voz pesada. Sobre sua mãe, Marieta. Ana parou de comer, olhou para ele com aqueles olhos que doíam de tão parecidos com os da mãe. Eu cometi um erro muito grande. Eu devia ter ficado com vocês. Devia ter. A voz falhou. Sebastião não era homem de palavras. Era homem de ação, de trabalho, de ordens. Mas ali, na frente daquela criança, ele não tinha ação nenhuma que pudesse consertar o passado. Minha mãe falava de você. Ana disse baixinho. Ela dizia que você era bom, que você só estava confuso, que um dia você ia entender. Cada palavra era uma facada. Marieta tinha defendido ele, mesmo depois de tudo. Mesmo morrendo sozinha, doente, longe de tudo, ela tinha dito para a filha que ele era bom. Ela estava errada. Sebastião respondeu, a voz saindo mais dura do que queria. Eu não sou bom, nunca fui. Mas você me deixou ficar. Ana olhou para ele com uma intensidade que não combinava com uma criança de 7 anos. Você não me mandou embora. Isso quer dizer alguma coisa, não quer? Antes que Sebastião pudesse responder, ouviram o barulho de cascos na entrada da fazenda. Zé Benedito tinha voltado, e com ele vinha Dona Genoveva montada numa égua mansa, segurando uma trouxa de pano debaixo do braço. A mulher entrou na casa com aquele jeito apressado de quem já tinha criado 6 filhos e não se assustava com nada. Mas quando ela viu Ana sentada à mesa da cozinha do coronel Sebastião Furtado, seus olhos se arregalaram. Misericórdia! Ela sussurrou, e Sebastião viu o momento exato em que Dona Genoveva entendeu. Os olhos da menina, a boca, o formato do rosto. Dona Genoveva. Sebastião se levantou. Essa aqui é Ana, ela. Ela vai ficar morando aqui. Preciso que a senhora dê um jeito nela. Banho, roupa limpa, essas coisas. Dona Genoveva olhou de Ana para Sebastião, de Sebastião para Ana. Então, lentamente, ela fez que sim com a cabeça. Entendo, seu coroné, pode deixar comigo. Ela pegou Ana pela mão, gentil, maternal, e levou a menina para os fundos da casa. Sebastião ouviu o barulho da água sendo esquentada no fogão a lenha,
Ouviu as vozes baixas das duas conversando. Depois ouviu o silêncio. Foi quando Zé Benedito entrou na casa, tirando o chapéu, a cara séria. Seu coroné, o senhor tem certeza do que está fazendo? Tenho. É que, bem, o povo já está falando, já está correndo no vilarejo que o senhor trouxe uma menina para cá. E o quê? Zé Benedito engoliu seco. E o povo está dizendo que ela é igualzinha a Marieta. Aquela moça que trabalhou na venda, anos atrás, a moça que eu engravidei e mandei embora. Sebastião completou sem rodeios. Ela é filha minha e da Marieta. O silêncio que caiu sobre a cozinha foi pesado como chumbo. Mas, seu coroné, o senhor disse na época que não era. O senhor disse que a moça estava mentindo, que estava querendo tirar vantagem do senhor. Eu menti. As palavras saíram duras, cortantes. Eu menti porque eu era covarde, porque eu tinha medo do que minha família ia dizer, do que o vilarejo ia pensar. E agora Marieta está morta. E essa menina ficou sozinha no mundo. Então ela vai ficar aqui, comigo. E quem não gostar, que venha falar na minha cara. Zé Benedito colocou o chapéu de volta na cabeça, fez que sim, devagar. Sim, senhor. Mas o senhor sabe como é, né? O povo fala, o povo julga. E tem muita gente que não vai gostar disso, não. Tem a família do senhor? Tem. Eu sei. Sebastião cortou. Deixa que eu lido com isso. Mas ele não sabia. Não ainda. Não sabia que naquela mesma tarde, sua irmã Josefina, a matriarca da família Furtado, viúva rica do falecido coronel Augusto, ia aparecer na fazenda com aquele olhar de quem vinha para a guerra. Não sabia que o padre do vilarejo ia mandar recado dizendo que precisava conversar urgentemente. Não sabia que as portas que sempre estiveram abertas para ele iam começar a se fechar, uma a uma. Tudo que ele sabia era que Ana estava ali e que ele não ia mandá-la embora. Não de novo. Não importava o preço. Quando Dona Genoveva trouxe Ana de volta para a sala, a transformação foi completa. A menina estava limpa, o cabelo penteado e preso com uma fita, vestindo um dos vestidos simples que Zé Benedito tinha comprado. Ainda era magra demais, ainda tinha aquele olhar assustado de quem passou fome e frio, mas agora ela parecia uma criança de verdade. Não mais um fantasma escondido num paiol. Pronto, seu coroné, Dona Genoveva disse, as mãos na cintura. A menina está apresentável, mas ela precisa comer direito, ganhar peso, e precisa de cuidados, muito cuidados. Obrigado, Dona Genoveva. Sebastião tirou algumas notas do bolso e estendeu para ela. A mulher olhou para o dinheiro, depois para ele. Eu não quero pagamento, seu coroné, mas vou te dar um conselho, de graça. Essa menina aí precisa mais que comida e roupa. Ela precisa de pai, de verdade. E o senhor? O senhor vai ter que decidir se vai ser o coronel duro que todo mundo conhece ou se vai ser o pai que ela está precisando. Porque não dá para ser os dois. E com essas palavras, Dona Genoveva saiu da casa, deixando Sebastião e Ana sozinhos na sala grande. Pai. A palavra ecoava na cabeça dele. Ele nunca tinha sido pai. O filho que sua esposa esperava tinha morrido com ela no parto. E depois, ele tinha negado Ana. Tinha virado as costas. Tinha fingido que aquela criança não existia. Agora ela estava ali, parada no meio da sala, pequena, frágil, olhando para ele como se ele fosse a única coisa que restava no mundo dela. Porque era. Ele era tudo que ela tinha. Não tinha mais mãe, não tinha família, não tinha nada além de um terço de contas azuis e um pai que a tinha abandonado antes mesmo de ela nascer. Ana. Sebastião se abaixou, ficando na altura dela. Eu não sei ser pai, nunca soube, mas você pode ficar aqui, nessa casa. Pelo tempo que precisar, eu vou. Eu vou tentar. Ana olhou para ele com aqueles olhos cor de mel que brilhavam com lágrimas presas. Então, devagar, ela deu um passo à frente, e outro. E se jogou nos braços dele, abraçando o pescoço dele com força, soluçando contra o ombro dele. Sebastião ficou paralisado. Não sabia o que fazer com as mãos. Não sabia como confortar uma criança. Mas então, devagar,
Ele envolveu os braços ao redor daquele corpinho magro e frágil, e sentiu o choro dela molhando sua camisa, e sentiu algo dentro dele se partir e se reconstruir ao mesmo tempo. Lá fora, o sol de agosto queimava forte, mas dentro daquela casa, pai e filha se encontravam pela primeira vez. 10 anos atrasados. 10 anos de dor e ausência que precisariam ser curados. E do portão da fazenda, montada numa égua preta, Josefina Furtado observava tudo com olhos afiados como navalha. A guerra estava apenas começando. A tarde caía sobre a fazenda Santo Antônio quando Josefina Furtado desceu da égua com movimentos precisos, apesar dos seus 62 anos. Era uma mulher alta, de porte ereto, cabelos grisalhos presos num coque apertado, vestido preto de viúva que ela usava há 15 anos como uma armadura. Seus olhos eram duros como pedra, e quando ela olhava para alguém, era como se estivesse pesando a alma da pessoa numa balança invisível. Sebastião saiu da casa quando ouviu os cascos do cavalo. Ana estava atrás dele, segurando a barra da camisa dele com os dedinhos meio escondida. Ele sentiu aquele gesto, a confiança frágil daquela criança, e algo dentro dele endureceu. Ele sabia o que vinha pela frente. Sebastião. Josefina não era de desperdiçar palavras com cumprimentos. Ela subiu os degraus da varanda, os olhos fixos no irmão mais novo. Precisamos conversar agora. Josefina. Ele cruzou os braços. Bem-vinda à minha casa. Os olhos dela deslizaram para Ana, que se encolheu ainda mais atrás de Sebastião. Josefina estudou a menina por longos segundos, cada traço, cada detalhe, e então seu rosto se contorceu numa expressão de desgosto mal disfarçado. É verdade, então. Você trouxe a bastarda para dentro de casa. Ana estremeceu com a palavra. Sebastião sentiu a raiva subir pela garganta como fogo. Cuidado com o que fala, Josefina. Essa é minha filha. Sua filha? A mulher deu uma risada seca, sem humor. Filha de uma aventura que você teve com uma vendedora qualquer? Sebastião, pelo amor de Deus, você já perdeu o juízo de vez? Marieta não era qualquer uma, e Ana é minha filha. Reconheço ela aqui e agora na sua frente e na frente de quem quiser ouvir. Josefina subiu mais um degrau, ficando mais perto. Sua voz baixou para um sussurro venenoso. Você sabe o que isso vai fazer com nosso nome? Com nossa reputação? A família Furtado tem história nessa região. Nosso pai, nosso avô, construíram esse nome com sangue e suor. E você vai jogar tudo no lixo por causa de uma criança que apareceu do nada? Ela não apareceu do nada, ela é minha. Meu sangue, e eu não vou mandar ela embora. Então você é mais tolo do que eu imaginava. Josefina respirou fundo, recompondo a postura. Escuta o que eu vou te dizer, mano. Você pode fazer o que quiser com seus remorsos e sua culpa, mas não vai arrastar o nome da nossa família para a lama. Você tem duas escolhas. Ou manda essa menina para um internato longe daqui, paga tudo direitinho, e ninguém precisa saber que ela é sua. Ou você a assume e deixa de ser um furtado. Simples assim. O silêncio que se seguiu foi cortante. Até os pássaros pareciam ter parado de cantar. Ana começou a chorar baixinho, sem fazer barulho, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Sebastião olhou para a irmã, para aquela mulher que ele conhecia desde que nasceu, que havia segurado a mão dele no enterro da mãe, que havia estado ao lado dele quando a esposa morreu. Mas agora, olhando nos olhos dela, ele via uma estranha. Via alguém capaz de mandar uma criança embora como se fosse um cachorro vadio. Então eu deixo de ser um furtado. As palavras saíram firmes, sem hesitação. Josefina ficou branca. Você não tá falando sério. Tô. Se ser um furtado significa abandonar minha filha, então eu não quero esse nome. A bofetada veio rápida. A mão de Josefina acertou o rosto de Sebastião com força, o barulho ecoando pelo terreiro. Ana gritou. Sebastião não se mexeu, apenas manteve os olhos fixos na irmã. Você vai se arrepender disso. Josefina cuspiu as palavras. Vai ver que eu estava certa. Essa menina é uma maldição. Vai destruir você. Vai destruir tudo. Ela desceu os degraus, montou na égua com movimentos bruscos e partiu a galope, levantando poeira no caminho. Sebastião ficou parado na varanda, a face ardendo onde ela havia batido. Sentiu a mão pequena de Ana segurar a dele. Eu sinto muito.
A voz dela saiu embargada. Eu não queria causar problema. Eu posso ir embora. Eu posso. Você não vai a lugar nenhum. Sebastião se abaixou, segurou os ombros dela com as duas mãos. Ouve bem o que eu vou te falar, Ana. Você é minha filha. E nada que ninguém disser vai mudar isso, entendeu? Ana fez que sim com a cabeça, mas os olhos dela ainda estavam cheios de medo. E Sebastião sabia por quê. Porque ele já havia abandonado ela uma vez. Porque ela ia acreditar que ele não ia fazer isso de novo. Se você está gostando de acompanhar essa história de redenção, deixe seu like e nos diga: você conseguiria viver nessa época onde o julgamento social era tão pesado? Os dias que se seguiram foram um teste de resistência. A notícia da filha bastarda do coronel Sebastião Furtado se espalhou pelo vilarejo como fogo na palha seca. Na venda do Joaquim, nos bancos da igreja, nas rodas de conversa das lavadeiras no Rio, era só disso que se falava. Dizem que a menina é idêntica a Marieta, coitada. Pois é, ele negou na época, chamou a moça de mentirosa e agora aparece com a filha em casa. Mas que cara de pau, gente. Que cara de pau. Sebastião sentia o peso daqueles olhares cada vez que ia ao vilarejo. As pessoas que antes o cumprimentavam com reverência, agora desviavam os olhos. As portas que sempre estiveram abertas, agora se fechavam quando ele passava. Até o padre Cícero, que havia batizado ele e todos os furtados da região, mandou recado dizendo que precisava conversar sobre um assunto delicado. Mas o que doía mais não eram os olhares para ele. Era ver como tratavam Ana. Uma tarde, Sebastião precisou ir à venda comprar mantimentos. Levou Ana junto, porque não queria deixá-la sozinha na fazenda. A menina estava com um vestido limpo, o cabelo penteado, segurando a mão dele enquanto caminhavam pela rua de terra do vilarejo. Quando entraram na venda, o silêncio caiu como uma pedra. Todo mundo parou de falar. Todo mundo olhou. Bom dia, Sebastião disse, a voz firme. O seu Joaquim, dono da venda, um homem gordo de bigode grisalho, veio até o balcão. Mas não olhou para Sebastião. Olhou para Ana e tinha algo de cruel naquele olhar. Coroné, ele disse secamente. O que vai ser? Sebastião começou a listar os itens. Café, açúcar, farinha, querosene. Enquanto isso, sentiu Ana apertar sua mão com mais força. Olhou para baixo e viu que ela estava olhando para um canto da venda, onde 3 mulheres cochichavam entre si, olhando diretamente para a menina. Uma delas, Dona Eunice, a fofoqueira oficial do vilarejo, falou alto o suficiente para todos ouvirem. Pois é, comadre, filha do pecado, fruto da vergonha, tadinha da criança, não tem culpa de ter nascido assim, mas Deus castiga, viu? Castiga sim. Ana baixou a cabeça. Sebastião sentiu algo se romper dentro dele. Dona Eunice, sua voz saiu baixa, perigosa. A senhora tem algo a dizer sobre minha filha? A mulher engoliu seco, mas manteve o queixo erguido. Eu só estou dizendo a verdade, coroné. A senhora Marieta era moça de respeito até o senhor. Bem, até acontecer o que aconteceu. E essa menina aí é a prova de um erro que... Sebastião largou a mão de Ana e caminhou até Dona Eunice com passos pesados. O silêncio na venda era absoluto agora. Todo mundo parou de respirar. A senhora vai ouvir bem o que eu vou falar. Ele estava tão perto que a mulher teve que erguer a cabeça para olhar nos olhos dele. Ana é minha filha, legítima, e se eu ouvir mais uma palavra contra ela, mais um comentário, mais um olhar torto, a senhora e qualquer outra pessoa vão ter que lidar comigo. Entendido? Dona Eunice ficou pálida, fez que sim com a cabeça, muda. Sebastião voltou para o balcão, pagou as compras e pegou a mão de Ana novamente. Saíram da venda em silêncio. Só quando estavam longe, já no caminho de volta para a fazenda, Ana falou. Ela estava certa. Sebastião parou de andar. O quê? Dona Eunice, ela estava certa. Eu sou fruto do pecado. Minha mãe sempre dizia isso. Dizia que eu era uma bênção, mas que o mundo não ia ver assim. Que as pessoas iam me julgar. Ana, e o senhor? O senhor está perdendo tudo por minha causa. Sua família, seus amigos. Todo mundo está virando as costas para o senhor. Por minha causa.
Sebastião se abaixou, ficando na altura dela. Segurou o rosto dela com as duas mãos, obrigando ela a olhar para ele. Ouve aqui. Você não tem culpa de nada. Nada. A culpa é minha. Eu que fui covarde. Eu que abandonei sua mãe. Eu que te abandonei. E se tem alguém pagando por erro aqui, sou eu. Não você. Nunca você. Mas não tem mais. Você é minha filha. E eu vou cuidar de você. Não importa o que digam. Não importa quantas portas fechem. Não importa se o mundo inteiro virar as costas. Você é minha. E eu não vou deixar ninguém te machucar. Nunca mais. Ana se jogou nos braços dele, chorando. E Sebastião a abraçou ali mesmo, no meio da estrada, enquanto o sol de agosto queimava forte e o vento trazia o cheiro de terra seca do sertão. Mas abraços e promessas não eram suficientes, porque quando voltaram para a fazenda, Zé Benedito os esperava na varanda, o rosto sério. Seu coronel, o padre Cícero, mandou recado de novo. Diz que se o senhor não for até a igreja hoje, ele vem para cá. Sebastião suspirou. Sabia que esse confronto ia acontecer mais cedo ou mais tarde. O padre Cícero era a autoridade moral do vilarejo. Suas palavras tinham peso. E Sebastião sabia exatamente o que ele vinha falar. Tá bom, vou lá. O senhor quer que eu fique com a menina? Zé Benedito perguntou, olhando para Ana com aquela gentileza desajeitada que homens simples do campo têm com crianças. Não, ela vai comigo. A igreja de Nossa Senhora das Dores ficava no centro do vilarejo, construção antiga de pedra e cal, com o sino de bronze que tocava todos os dias ao meio-dia. Sebastião entrou pela porta lateral, Ana ao seu lado, e encontrou o padre Cícero no altar, arrumando as flores do sacrário. O padre era um homem magro, de uns 70 anos, cabelos completamente brancos, olhos azuis ainda vivos por trás dos óculos redondos. Ele havia batizado Sebastião. Havia casado ele com a falecida esposa. Havia dado a extrema unção para ela quando ela morreu. Conhecia todos os pecados de Sebastião em confissão. Sebastião. O padre desceu do altar, limpando as mãos num pano. Então, olhou para Ana. E você deve ser Ana. A menina se encolheu, mas o padre sorriu. Era um sorriso gentil, triste. Você se parece muito com sua mãe, criança. Marieta era uma moça bonita, de coração puro. Ana piscou. Surpresa! O senhor conheceu minha mãe? Conheci sim, ela vinha à missa todos os domingos. Era devota de Nossa Senhora. Eu até ensinei ela a ler, sabia? Anos atrás, quando ela era mais jovem. O padre suspirou. Foi uma tristeza o que aconteceu, uma tristeza grande. Sebastião sentiu o peso daquelas palavras. O padre virou-se para ele. Vem, Sebastião. Precisamos conversar. A menina pode ficar aqui se quiser. Tem o terço das 6. Ana olhou para Sebastião, que fez que sim com a cabeça. Fica aqui. Eu já volto. Ele seguiu o padre até a sacristia, um cômodo pequeno com cheiro de incenso e cera de vela. O padre fechou a porta, virou-se para Sebastião e ficou em silêncio por um longo momento. Você assumiu a menina. Não era pergunta, era constatação. Assumi. É minha filha. Depois de 10 anos negando. Depois de mandar Marieta embora grávida. Depois de deixar ela morrer sozinha, longe, doente. Cada palavra era uma chicotada. Sebastião aguentou porque sabia que merecia. Eu sei. Sua voz saiu rouca. Eu sei tudo isso, padre, e eu vou carregar isso pro resto da vida, mas agora... Agora Ana tá aqui, e ela não tem ninguém. Só tem eu. E você acha que isso basta? Acha que acolher ela agora apaga tudo que você fez? Não, não apaga, nada vai apagar. Mas é o que eu posso fazer. É tudo que me resta. O padre Cícero caminhou até a janela pequena da sacristia, olhando para fora para o cemitério ao lado da igreja. Marieta está enterrada aqui, sabia? Sebastião sentiu o chão se abrir embaixo dos pés. O quê? Ela voltou. Há 3 meses. Veio doente, tossindo sangue, sem ter onde ficar. Eu a acolhi aqui na casa paroquial. Cuidei dela nos últimos dias. Ela morreu nos meus braços, Sebastião, chamando seu nome, dizendo que te perdoava, pedindo para eu cuidar da menina se algo acontecesse com ela. As pernas de Sebastião fraquejaram. Ele se apoiou na parede. Ela estava aqui e não mandou me chamar?
Mandou. Eu fui até sua fazenda. Você lembra? 3 meses atrás, eu disse que tinha um assunto urgente. Você disse que estava ocupado, que deixasse para depois. Deus do céu! Sebastião se lembrou. Lembrou do padre chegando na fazenda, pedindo para conversar. E ele, ocupado com a colheita, tinha dispensado o homem. Tinha dito que depois conversavam, e nunca mais tinha ido atrás. Marieta estava morrendo a poucos quilômetros dali, e ele não tinha ido. Eu não sabia. A voz dele saiu quebrada. Eu sei que não sabia. Marieta me pediu para não contar. Disse que não queria que você viesse por pena. Que se você viesse, tinha que ser porque você queria. Porque você se arrependia de verdade. O padre se virou, os olhos marejados. Ela morreu esperando Sebastião. Esperando um pedido de perdão que nunca veio. Sebastião caiu de joelhos ali mesmo, no chão frio da sacristia. As lágrimas vieram sem controle, sacudindo todo o corpo dele. Marieta, a mulher que ele havia amado, a mulher que havia carregado e dado à luz a filha dele sozinha, a mulher que havia criado Ana com amor, mesmo sem ter nada. Estava morta, enterrada a metros dali. E ele não tinha estado lá. Não tinha pedido perdão, não tinha dito que se arrependia. O padre se ajoelhou ao lado dele, colocou a mão no ombro dele. Sebastião, você não pode mudar o passado, mas pode mudar o futuro. Marieta me fez prometer uma coisa. Me fez prometer que eu ia cuidar para que Ana não ficasse sozinha, que eu ia garantir que alguém a amasse. E agora você está aqui, assumindo ela. Então eu vou te fazer uma proposta. Sebastião olhou para o padre através das lágrimas. Eu vou te ajudar. Vou falar com o vilarejo. Vou fazer o que puder para que aceitem a menina. Mas você precisa me prometer uma coisa. Não faça isso por culpa. Faça por amor. Ana já sofreu demais. Ela não precisa de um pai que cuida dela por obrigação. Ela precisa de um pai que a ama de verdade. Sebastião limpou o rosto com as costas da mão. Eu não sei se sei amar, padre, faz tanto tempo. Então aprende por ela, porque Sebastião, essa menina é sua última chance, não só de ser pai, mas de ser o homem que você deveria ter sido. Os dois ficaram ajoelhados ali por mais alguns minutos em silêncio. Então o padre ajudou Sebastião a se levantar. Vem, vou te mostrar onde Marieta está enterrada. Acho que você precisa disso. Eles saíram da sacristia. Ana estava sentada no banco da frente, o terço nas mãos, rezando baixinho. Quando viu Sebastião, ela se levantou. Viu que ele havia chorado. Não disse nada, apenas pegou a mão dele. O padre os levou até o cemitério ao lado da igreja. Era pequeno, murado de pedras, com cruzes simples de madeira e algumas lápides de mármore das famílias mais ricas. Ele parou na frente de uma cruz nova, ainda sem nome gravado. É aqui. O padre disse baixinho. Eu ainda não tive dinheiro para fazer a lápide direito, mas é aqui que ela descansa. Ana soltou a mão de Sebastião e se ajoelhou na frente da cruz. Tirou o terço do bolso e começou a rezar. A voz fininha se misturando com o vento que balançava as árvores do cemitério. Sebastião ficou parado, olhando para aquela cova, para a terra vermelha, já assentada. Marieta estava ali embaixo, a mulher de olhos cor de mel que havia sorrido para ele naquela tarde de domingo no mercado. A mulher que havia dito "eu te amo" pela primeira vez debaixo do pé de pequi. A mulher que ele havia abandonado. Me perdoa. Ele sussurrou tão baixo que só o vento ouviu. Me perdoa, Marieta. Eu fui um covarde. Eu fui tudo de ruim que você não merecia. Mas eu juro por tudo que é sagrado que eu vou cuidar dela. Vou cuidar da nossa filha. Vou dar para ela tudo que você não pôde dar. Vou amá-la por nós dois. E pela primeira vez desde que Ana havia aparecido, Sebastião sentiu algo além de culpa. Sentiu uma determinação feroz, ardente. Ele ia proteger aquela menina. Ia fazê-la feliz. Não importava o preço. Mas o que ele não sabia, ainda, era que o preço estava prestes a ficar muito mais alto. Porque naquela mesma noite, enquanto dormiam, alguém atearia fogo no paiol da fazenda. E o bilhete deixado na porta da casa grande dizia apenas uma coisa: mande a bastarda embora ou a próxima vez será a casa grande.
O cheiro de fumaça acordou Sebastião no meio da madrugada. Ele se levantou num pulo, o coração disparado, e correu até a janela. O paiol estava em chamas, as labaredas subindo alto no céu escuro, iluminando tudo com aquela luz alaranjada e dançante que parecia vinda do inferno. Fogo! Fogo no paiol! Ele gritou, já saindo do quarto, batendo nas portas. Zé Benedito dormia no quarto dos fundos e acordou assustado. Juntos começaram a gritar para acordar os outros trabalhadores que dormiam nas casinhas ao redor da fazenda. Sebastião correu até o quarto de Ana. A menina estava sentada na cama, os olhos arregalados de medo, apertando o terço contra o peito. "Tá pegando fogo!" ela gritou, a voz estridente de pânico. "Fica aqui, tranca a porta. Não sai por nada. Ouviu?" Ele segurou os ombros dela, olhando nos olhos dela. "Por nada, Ana. Promete." "Eu prometo." Ela estava tremendo. Sebastião saiu correndo. Lá fora, o caos havia se instalado. Os homens corriam com baldes, formando uma corrente desde o poço até o paiol. Mas o fogo era forte demais, alimentado pela madeira velha e seca, pelos sacos de milho e palha guardados lá dentro. Em meia hora não sobrou nada. Apenas cinzas fumegantes e a estrutura carbonizada que desabou com um estrondo surdo. Foi quando Sebastião viu o bilhete. Estava pregado na porta da casa grande com uma faca de ponta. As letras eram grandes, escritas com carvão em papel grosso. "Mande a bastarda embora ou a próxima vez será a casa grande." Zé Benedito viu o bilhete e ficou pálido. "Misericórdia, seu coroné. Eles queimaram o paiol de propósito. Foi gente do vilarejo, tenho certeza." Sebastião arrancou o bilhete da porta, amassou ele com força na mão. A raiva fervia dentro dele, mas mais forte que a raiva era o medo. Medo não por ele, mas por Ana. Se eram capazes de queimar o paiol, eram capazes de qualquer coisa. "Dobra a vigia." Ele ordenou a voz dura. "2 homens de guarda toda noite, revezamento. Ninguém se aproxima dessa casa sem eu saber, entendeu?" "Sim, senhor. Mas, seu coroné, o senhor não acha melhor?" "Bem, fala." Zé Benedito engoliu seco. "O senhor não acha melhor mandar a menina para longe? Só até as coisas acalmarem? É pelo bem dela, seu coroné, pelo bem de todo mundo." Sebastião olhou para o capataz, para aquele homem leal que trabalhava ao lado dele há 20 anos, e viu medo nos olhos dele. Medo real. "Não." A palavra saiu firme. "Ana fica. E quem vier tentar tirar ela daqui vai ter que passar por cima de mim. E vai ser a última coisa que faz nessa vida." O amanhecer chegou cinzento, coberto de fumaça. Sebastião não havia dormido. Ficou sentado na cadeira de balanço da varanda, o rifle atravessado no colo, vigiando. Quando o sol nasceu, Ana saiu do quarto, os olhos vermelhos de tanto chorar. "Foi por minha causa," ela disse, a voz quebrada. "Eles queimaram o paiol por minha causa." Sebastião levantou, deixou o rifle apoiado na parede e se abaixou na frente dela. "Não foi por sua causa. Foi porque tem gente má nesse mundo. Gente que não sabe o que é perdão. O que é amor. Mas não vamos deixar eles vencerem, ouviu? Mas e se eles voltarem? E se da próxima vez?" "Não vai ter próxima vez, eu prometo." Mas eram palavras vazias. Ele sabia, porque naquela manhã, quando foi ao vilarejo comprar madeira para reconstruir o paiol, todas as portas se fecharam. O seu Joaquim disse que estava sem estoque. O serralheiro disse que não tinha madeira disponível. O ferreiro disse que estava ocupado demais para fazer novos pregos. Um por um, todos viraram as costas. Sebastião voltou para a fazenda de mãos vazias e alma pesada. Sentou na varanda e ficou olhando para os restos do paiol queimado. Era assim que ia ser? Isolamento completo? Até quando iam conseguir resistir? Foi quando ouviu o barulho de uma carroça na entrada da fazenda. Sebastião levantou, a mão indo instintivamente para o cabo do revólver no cinto. Mas então reconheceu quem vinha na carroça. Dona Genoveva. E atrás dela, em outras 2 carroças, vinham o João da Tulha, a Maria das Quitandas e o velho Chico, o carpinteiro aposentado. A carroça de Dona Genoveva estava cheia de mantimentos, sacos de feijão, arroz, café, açúcar. A do João trazia madeira,
A da Maria trazia pães, bolos, comida pronta. E o velho Chico trazia ferramentas e pregos. Sebastião ficou paralisado na varanda, sem entender. Dona Genoveva desceu da carroça com aquela agilidade que não combinava com os 60 anos. Subiu os degraus e parou na frente dele, as mãos na cintura. Soube do incêndio, vim ajudar. Dona Genoveva, eu... Não fala nada. Eu conheço você desde que nasceu, Sebastião Furtado. Sei que você fez besteira no passado. Besteira grande. Mas também sei que está tentando consertar. E isso conta. Conta muito. Ela olhou ao redor. Onde está a menina? Ana apareceu na porta, tímida. Dona Genoveva abriu os braços. Vem cá, criatura. Ana correu e se jogou no abraço da mulher, que a apertou com força, fazendo aqueles sons de conforto que só mulheres que criaram filhos sabem fazer. Pronto, pronto. Tá tudo bem. A gente tá aqui agora. Não vai deixar nada de ruim acontecer com você. Os outros desceram das carroças. João veio apertar a mão de Sebastião. Coroné, vim ajudar na reconstrução. Trouxe madeira boa, de lei. Maria colocou os cestos de comida na mesa da cozinha. Isso aqui é para vocês. Criança precisa comer direito. E o velho Chico, já pegando as ferramentas, resmungou. Paiol vou fazer em 2 dias, mais forte que o outro, para ninguém conseguir queimar de novo. Sebastião sentiu a garganta apertar. Vocês não precisavam. Precisávamos sim, Dona Genoveva disse, firme. Porque fazer o certo nem sempre é fácil, mas é necessário. E essa menina não tem culpa de nada, nada. E não vamos deixar o ódio dos outros decidir o futuro dela. Naquele dia, trabalharam juntos. Limparam os escombros do paiol queimado. Começaram a erguer a estrutura nova. Ana ajudava como podia, carregando pregos pequenos, entregando ferramentas. E pela primeira vez desde que chegara na fazenda, Sebastião viu ela sorrir. Um sorriso pequeno, tímido, mas verdadeiro. À tarde, o padre Cícero apareceu. Vinha a pé, apoiado na bengala, suando sob o sol forte. Padre, Sebastião foi ao encontro dele. Não precisava ter vindo até aqui. Precisava sim, soube do incêndio, e vim trazer uma coisa. O padre enfiou a mão no bolso da batina e tirou um envelope amarelado. Marieta me deu isso antes de morrer. Pediu para eu entregar para Ana quando ela estivesse pronta. Acho que chegou a hora. Sebastião pegou o envelope. Tinha o nome de Ana escrito na frente, com a letra caprichada de Marieta. O que é? Uma carta. As últimas palavras de uma mãe para a filha. O padre olhou para Ana, que brincava com um gatinho perto do curral. Ela precisa ler. Precisa saber o quanto era amada. Deixe nos comentários. Justiça por Marieta. Essa mãe merece ser lembrada. Naquela noite, depois que todos foram embora e a fazenda ficou em silêncio, Sebastião chamou Ana para a sala. Sentou com ela no sofá velho, acendeu o lampião e entregou o envelope. Isso aqui é sua. Sua mãe deixou para você. Ana pegou o envelope com as mãos tremendo. Olhou para Sebastião, os olhos brilhando. É dela, de verdade? É. O padre trouxe hoje. Ana abriu o envelope devagar, com cuidado, como se fosse algo sagrado. Dentro havia 2 folhas de papel, escritas à mão. Ela começou a ler em voz alta, e a voz de Marieta parecia ecoar naquela sala através das palavras dela. Minha Ana querida, se você está lendo isso, é porque eu já parti. E sinto muito, minha filha. Sinto muito por te deixar sozinha. Sinto muito por não poder ver você crescer, casar, ter seus próprios filhos. Mas saiba que cada dia que passei com você foi o maior presente que Deus me deu. Quando descobri que estava esperando você, fiquei com medo. Tanto medo, porque eu sabia que o mundo não ia ser fácil. Sabia que as pessoas iam julgar, iam apontar, iam falar. Mas quando você nasceu e eu segurei você nos braços pela primeira vez, tudo isso deixou de importar, porque você era perfeita. Perfeita demais para ter vindo de um erro. Seu pai, Sebastião. Ele não é homem mau. Ele só estava perdido, confuso, com medo do que iam dizer. Eu o perdoei, Ana. Perdoei há muito tempo e quero que você também perdoe. Porque guardar raiva no coração é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Se você encontrar ele um dia,
Não o julgue pelo que ele fez. Julgue pelo que ele vai fazer, pelas escolhas que ele vai tomar quando tiver você na frente dele. As pessoas podem mudar, minha filha, podem aprender, podem crescer. Eu te amo mais que tudo nesse mundo. Você foi minha luz, minha razão de viver. E onde quer que eu esteja agora, vou estar olhando por você. Sempre. Seja forte, seja bondosa, seja tudo o que eu não pude ser. Com todo o meu amor, sua mãe, Marieta. O silêncio que se seguiu foi profundo. Ana dobrou a carta com cuidado, apertou contra o peito e começou a chorar. Não era um choro de tristeza, era um choro de alívio, de saber que foi amada, de ter a prova, nas palavras da própria mãe, de que sua existência não foi um erro. Sebastião puxou ela para perto, abraçou aquele corpo pequeno que sacudia com os soluços. E pela primeira vez, ele não sentiu apenas culpa. Sentiu amor. Amor real, genuíno, por aquela criança que era parte dele e parte de Marieta. Aquela criança que havia sido rejeitada por ele, mas que agora era a coisa mais preciosa que ele tinha no mundo. Ela tinha razão, Ana disse entre lágrimas. Você não é homem mau, você só estava perdido. Sebastião fechou os olhos, deixando as próprias lágrimas caírem. Eu ainda estou perdido, Ana, mas você está me ajudando a achar o caminho de volta. Eles ficaram assim por longo tempo, abraçados, enquanto o lampião queimava baixo e a noite de agosto esfriava lá fora. Mas a paz durou pouco. Na manhã seguinte, Josefina voltou. Mas desta vez não estava sozinha. Trouxe o advogado da família, Dr. Ernesto, homem gordo de terno preto e pasta de couro. E trouxe também o delegado, seu Raimundo, homem magro de bigode fino e olhos de cobra. Sebastião os recebeu na varanda, já sabendo que nada de bom vinha dali. Sebastião, Josefina disse sem rodeios, vim dar uma última chance. Ou você manda essa menina embora, ou vamos ter que tomar medidas legais. Medidas legais? Sebastião cruzou os braços. Que medidas? Dr. Ernesto abriu a pasta e tirou alguns papéis. Senhor Sebastião, a lei é clara. Uma criança sem mãe, sem registro oficial de paternidade, pode ser considerada abandonada. E crianças abandonadas podem ser encaminhadas para orfanatos ou lares adotivos. Ela não é abandonada. Ela tem pai, eu. Mas não tem registro. O advogado ajeitou os óculos. Não existe certidão de nascimento que comprove que você é o pai. E sem isso, legalmente, ela é uma menor desassistida. Sebastião sentiu o sangue gelar. Vocês querem tirar ela de mim na força? Queremos fazer o que é melhor para todos, Josefina disse, a voz dura. Para ela, para você, para a família. O que é melhor para ela é ficar comigo. Isso você acha. O delegado finalmente falou, a voz arrastada. Mas a justiça pode ver diferente, especialmente se houver denúncias de ambiente impróprio, de perigo, como, por exemplo, um incêndio criminoso em sua propriedade. A ameaça estava clara. Ou Sebastião entregava Ana voluntariamente, ou eles usariam a lei para arrancá-la dele. Foi quando Ana apareceu na porta. Ela havia escutado tudo. Seus olhos estavam arregalados de medo, o terço apertado na mão. Não, ela sussurrou. Por favor, não me levem. Josefina olhou para a menina com uma mistura de desgosto e algo que poderia ser confundido com pena. Criança, é para seu próprio bem. Você vai para um lugar onde... Eu não vou para lugar nenhum, Ana gritou, correndo para Sebastião e se agarrando nele. Eu quero ficar com meu pai. Eu quero ficar aqui. A palavra pai ecoou no silêncio. Sebastião envolveu os braços ao redor dela, protetoramente. Ela fica. Sua voz saiu baixa, perigosa. E se vocês tentarem levá-la, vão ter que me matar antes. Dr. Ernesto suspirou. Senhor Sebastião, seja razoável. Razoável? Sebastião explodiu. Vocês querem arrancar minha filha de mim e ainda querem que eu seja razoável? Saiam da minha propriedade agora. Sebastião. Josefina começou. Agora. O grito assustou até os cavalos no curral. O delegado colocou a mão no revólver, mas Dr. Ernesto fez um gesto para ele parar. Muito bem.
O advogado guardou os papéis. Então faremos da forma difícil. Em 3 dias, voltaremos com um mandado judicial. E aí, coronel, nem você nem suas ameaças vão poder fazer nada. Eles partiram, levantando poeira na estrada. Sebastião ficou parado na varanda. Ana ainda agarrada nele, tremendo. Ele sabia que tinha 3 dias. 3 dias para encontrar uma solução. 3 dias para provar que Ana era dele de verdade. Mas como? Não havia registro. Não havia documentos. Marieta estava morta. O que ele tinha? Apenas o terço, a carta e sua própria palavra. Não era suficiente. Ele sabia. Foi quando se lembrou. O baú. O baú de Marieta que ela tinha deixado com o padre antes de morrer. O padre havia mencionado isso no cemitério. Ela deixou algumas coisas guardadas. Um dia, quando Ana estiver pronta, pode vir buscar. Sebastião montou no cavalo e galopou até a igreja, Ana sentada na frente dele. O padre Cícero estava regando as flores do jardim quando eles chegaram. Padre, Sebastião desmontou rapidamente. O baú. O baú que Marieta deixou. Preciso ver o que tem dentro, agora. O padre entendeu pela urgência na voz. Levou os dois até a casa paroquial, um casebre simples atrás da igreja. No cômodo dos fundos, embaixo de uma cama de ferro, havia um baú pequeno de madeira escura. É esse, o padre disse. Ela me pediu para guardar. Disse que era para Ana. Sebastião pegou o baú, colocou em cima da mesa e abriu. Dentro havia roupas de bebê, cuidadosamente dobradas, um par de sapatinhos minúsculos, um vestidinho branco de batizado, e no fundo, embaixo de tudo, um envelope grosso. Sebastião pegou o envelope com mãos tremendo. Dentro havia documentos, papéis amarelados pelo tempo. Ele os espalhou sobre a mesa e seu coração quase parou. Era uma certidão de nascimento, de Ana das Dores, nascida em 15 de março de 1940. Mãe, Marieta Soares. E no campo do pai, mesmo que rasurado e apagado várias vezes, ainda dava para ler. Sebastião Furtado. Ela registrou você como pai. O padre disse baixinho. Mesmo você tendo negado, mesmo você tendo mandado ela embora, ela te colocou lá, porque ela acreditava que um dia você ia voltar, ia assumir. Sebastião segurou o papel contra a luz. Estava desbotado, rasgado nas pontas, mas era legítimo. Era uma certidão oficial, com o selo do cartório de uma cidade próxima, e provava de forma incontestável que Ana era filha dele. Mas havia mais. Uma carta, não para Ana dessa vez, para ele, para Sebastião. Ele abriu com mãos tremendo e leu. Sebastião, se você está lendo isso, é porque encontrou coragem. Coragem de ser pai. Coragem de enfrentar o passado. Eu te perdoei há muito tempo. Perdoei porque aprendi que o amor verdadeiro não guarda rancor. E eu te amei, Sebastião. Amei de verdade. Mesmo você não merecendo. Mesmo você tendo me machucado. Registrei você como pai de Ana porque sabia que um dia, de alguma forma, você ia precisar disso. Ia precisar provar para o mundo e para você mesmo que ela é sua. Que você tem responsabilidade por ela. Cuida dela, Sebastião. Cuida da nossa filha. Dá para ela o amor que você não me deu. Dá para ela a família que eu não pude dar. Faz por ela tudo que nós não pudemos fazer juntos. E se um dia você olhar para os olhos dela e ver o meu rosto, lembra que o amor ainda existe. Mesmo quando tudo parece perdido. Com perdão no coração, Marieta. Sebastião caiu de joelhos ali mesmo, no chão da casa paroquial. A carta na mão, a certidão na outra. E chorou. Chorou como nunca havia chorado na vida. Chorou pela mulher que o havia amado apesar de tudo. Chorou pela chance que ela estava dando a ele, mesmo depois de morta. Chorou pelo perdão que ele não merecia, mas que estava recebendo. Ana se ajoelhou ao lado dele, abraçou o pescoço dele. Papai. Foi a primeira vez que ela chamou ele assim. Papai, não chora. Tá tudo bem agora. A gente tem os papéis. A gente pode ficar junto. E naquele momento, ajoelhado no chão daquela casa simples, com sua filha nos braços e a prova do perdão de Marieta nas mãos, Sebastião Furtado finalmente entendeu o que era ser pai. Não era sobre sangue, não era sobre documentos, era sobre escolha. Sobre estar presente, sobre amar mesmo quando era difícil, sobre lutar por quem você ama,
mesmo quando o mundo inteiro está contra. 2 dias depois, quando Josefina voltou com o advogado e o delegado, Sebastião os esperava na varanda. Ana ao lado dele, Dona Genoveva, Zé Benedito, o velho Chico, João e Maria, todos ali formando uma barreira humana entre a família Furtado e aqueles que queriam destruí-la. Viemos buscar a menina, Dr. Ernesto disse, mostrando o mandado. É oficial. Ela será encaminhada para... Sebastião estendeu a certidão de nascimento. Ela não vai a lugar nenhum, porque ela tem pai oficial, registrado. E aqui está a prova. O advogado pegou o documento, examinou, ficou pálido. Passou para o delegado. Os dois cochicharam. Então o delegado suspirou. Parece que tudo está em ordem, ele disse, devolvendo o papel. Nada mais podemos fazer. Josefina ficou roxa. Isso não acaba aqui, Sebastião, você vai se arrepender. Já me arrependi o suficiente na vida. Sebastião a interrompeu. Agora vou viver sem arrependimentos. Vou ser o pai que eu devia ter sido desde o começo. E com essas palavras, Josefina deu as costas e partiu. O advogado e o delegado a seguiram. E pela primeira vez em semanas, Sebastião respirou aliviado. Ana estava segura. Estava com ele. E ninguém mais ia separá-los. 6 meses se passaram desde aquele dia. O inverno de 1948 chegou manso ao sertão mineiro, trazendo aquele frio seco que cortava a pele ao amanhecer, mas que logo dava lugar ao sol forte do meio-dia. Na fazenda Santo Antônio, as coisas haviam mudado de forma que Sebastião jamais imaginou ser possível. O paiol novo estava de pé, mais forte e bonito que o anterior. O velho Chico tinha caprichado, usando madeira de lei e telhas novas que Dona Genoveva havia conseguido com um primo que tinha olaria. Mas a maior mudança não estava nas construções, estava nas pessoas. Ana havia crescido, não em altura, ainda era pequena para os 8 anos que completara em março, mas em confiança. Os olhos dela não carregavam mais aquele medo constante, aquele pavor de ser mandada embora. Ela corria pelo terreiro perseguindo as galinhas, ajudava Zé Benedito a dar milho para os cavalos, sentava na varanda com Sebastião nas tardes de domingo para tomar limonada e contar sobre as aulas que o padre Cícero havia começado a dar para ela na igreja. Pai, olha! Ana entrou correndo na casa numa manhã de julho segurando um caderno. Olha o que eu escrevi. Sebastião estava tomando café na mesa da cozinha. Colocou a xícara de lado e pegou o caderno. Era uma carta. Letra ainda trêmula, mas caprichada. Dizia: Querida mamãe Marieta, hoje faz 6 meses que estou morando com papai. Ele é muito bom comigo. Me dá comida todo dia, roupa limpa e deixa eu dormir na cama macia. Mas o melhor é que ele me abraça. Todo dia antes de dormir ele vem no meu quarto, me dá um beijo na testa e diz: Boa noite, filha. E eu me sinto a menina mais feliz do mundo. O padre Cícero está me ensinando a ler e escrever. Dona Genoveva me ensinou a fazer pão. E Zé Benedito me deixou dar nome no potro novo. Eu chamei ele de Mel, por causa da cor dos olhos da senhora. Eu sinto sua falta todo dia, mas eu sei que a senhora está olhando por mim lá de cima. E sei que está feliz porque papai está cuidando de mim como a senhora pediu. Eu te amo, mamãe. Sua filha, Ana. Sebastião teve que limpar a garganta 2 vezes antes de conseguir falar. Tá muito bonito, filha. Sua mãe ia gostar. O padre disse que eu posso deixar a carta no túmulo dela, que ela vai receber de alguma forma. Ana pegou o caderno de volta, abraçou contra o peito. Posso ir lá hoje? Pode, eu vou com você. E foram, pai e filha, a pé, pelo caminho de terra que levava ao vilarejo. As coisas haviam mudado ali também. No começo, depois do confronto com Josefina e o mandado judicial, muita gente ainda torcia o nariz quando via Sebastião e Ana passarem. Mas, com o tempo, especialmente depois que o padre Cícero fez um sermão sobre perdão e família na missa de domingo, as pessoas começaram a amolecer. Dona Eunice, aquela que havia chamado Ana de filha do pecado, foi a primeira a pedir desculpas. Apareceu na fazenda numa tarde, com um bolo de fubá ainda quente e os olhos baixos de vergonha. Seu coroné, eu vim pedir perdão.
Pelo que falei, pela forma como tratei a menina. Eu estava errada, muito errada. Sebastião havia ficado na dúvida se aceitava o pedido, mas Ana, que estava atrás dele, saiu e abraçou Dona Eunice. Tá perdoada. Minha mãe me ensinou a perdoar, e a mulher havia chorado ali mesmo na varanda, apertando aquela menina contra o peito e pedindo perdão repetidas vezes. Depois dela, outros vieram. Seu Joaquim da Venda começou a fazer descontos especiais quando Sebastião ia comprar material. O ferreiro fez uma porteira nova de presente. As mulheres do vilarejo começaram a mandar quitutes e roupas que as filhas delas não usavam mais. Até Josefina, no final, teve que ceder. Não pediu desculpas, ela era orgulhosa demais para isso. Mas num dia de visita ao túmulo da falecida esposa de Sebastião, ela encontrou Ana colocando flores no túmulo de Marieta, que ficava 3 covas adiante, e as duas se olharam. E Josefina, pela primeira vez, viu não uma ameaça, mas uma criança. Uma criança que havia perdido a mãe, que havia sofrido fome e frio, que merecia uma chance. Você gosta de jabuticaba? Josefina havia perguntado. A voz ainda dura, mas sem a crueldade de antes. Ana tinha feito que sim com a cabeça, tímida. Então vem na minha casa amanhã. Tenho um pé carregado. Você pode levar o quanto quiser. E Ana tinha ido. E tinha voltado com um cesto cheio de jabuticabas e um sorriso no rosto. E Sebastião tinha entendido que até sua irmã, tão rígida e amargurada, era capaz de mudança. Qual parte dessa história mais tocou você? Conte nos comentários. Numa tarde de agosto, exatamente 1 ano depois daquele dia em que Sebastião havia encontrado as pegadas no curral, ele estava consertando a cerca do pasto quando viu Ana correndo na direção dele, os cabelos castanhos voando atrás, o rosto iluminado. Pai, tem uma moça aqui procurando o senhor. Sebastião largou o martelo, limpou as mãos no pano e caminhou até o terreiro. Uma mulher jovem, de uns 30 anos, estava descendo de uma charrete. Tinha cabelos loiros presos num coque, vestido simples mas limpo, e carregava uma pasta de couro debaixo do braço. Coronel Sebastião? Ela perguntou, estendendo a mão. Meu nome é Helena Cardoso. Sou professora. Vim de São Paulo. Sebastião apertou a mão dela, confuso. Professora, não entendi. O padre Cícero me escreveu. Disse que havia uma fazenda aqui com várias crianças da redondeza que não tinham acesso à escola. Disse que precisavam de uma professora. E eu? Bem, eu estava procurando um lugar para recomeçar. Um lugar onde pudesse fazer diferença. Sebastião piscou, processando. Padre Cícero pediu para a senhora vir para cá para dar aula. Sim, ele disse que o senhor tinha um paiol que poderia ser adaptado como sala de aula, que as famílias da região estariam dispostas a contribuir com mantimentos para meu sustento, e que havia uma menina especial, Ana, que tinha sede de aprender. Ana havia se escondido atrás de Sebastião, curiosa, mas tímida. Helena se abaixou, ficando na altura dela. Você deve ser Ana. O padre me falou muito de você. Disse que você é muito inteligente, que aprende rápido. Ana saiu de trás do pai devagar. A senhora vai morar aqui? Vai dar aula para mim? Vou, se seu pai permitir. E se você quiser aprender? Os olhos de Ana brilharam. Eu quero muito. E assim, de forma quase milagrosa, a Fazenda Santo Antônio ganhou uma escola. Sebastião adaptou o paiol novo, colocou bancos de madeira, uma lousa grande, que Zé Benedito fez com uma tábua pintada de preto. Helena se instalou num quartinho nos fundos da casa grande. Só até eu arranjar meu próprio lugar, ela havia dito, mas todo mundo sabia que aquele era seu lugar agora. Em 2 semanas, 8 crianças da redondeza estavam frequentando as aulas. Filhos de trabalhadores rurais, de pequenos sitiantes, crianças que nunca haviam segurado um lápis na vida. Ana era a mais velha e já sabia ler um pouco, então ajudava os menores. E Sebastião, nas tardes em que não tinha muito trabalho, sentava num canto do paiol e assistia às aulas maravilhado. Ver Ana ali ensinando uma criança menor a escrever o próprio nome, o rosto sério de concentração, era como ver Marieta. A mesma paciência, a mesma gentileza, a mesma luz. Ela vai ser professora um dia.
Helena disse numa tarde, enquanto tomavam café na varanda. Tenho certeza. Ela tem dom para isso. Professora? Sebastião nunca havia pensado nisso. Nunca havia imaginado um futuro tão distante. Só pensava em manter Ana segura, alimentada, feliz. Mas um futuro? Uma profissão? Sonhos, sim. Se ela continuar estudando, se tiver oportunidade, ela pode ir longe, muito longe. A ideia assustava Sebastião. Ana indo embora, Ana crescendo, Ana não precisando mais dele. Mas ao mesmo tempo, ele sentia orgulho. Um orgulho imenso de imaginar sua filha como professora, ensinando outras crianças, fazendo diferença no mundo. Eu vou dar tudo o que ela precisar, ele disse, a voz firme. Tudo. E ele deu. Comprou livros quando o Mascate passou pela fazenda. Encomendou um globo terrestre que demorou 3 meses para chegar, mas que fez os olhos de Ana brilharem de encantamento. Reformou mais um cômodo do paiol para fazer uma pequena biblioteca com as doações que Dona Genoveva conseguiu da gente do vilarejo. A Fazenda Santo Antônio, que antes era só um lugar de trabalho duro e silêncios pesados, virou um lugar de riso de crianças, de cantorias durante as aulas, de esperança. Mas não era só Ana que estava mudando. Sebastião também estava diferente. O homem duro, de poucas palavras, que dava ordens e esperava obediência cega, tinha amolecido. Agora ele brincava com Ana, contava histórias sobre seu próprio pai, sobre como era a região antigamente. Deixava ela subir no cavalo com ele e galoparem juntos pela fazenda. Ensinava ela a assobiar, a fazer pipa, a reconhecer os passarinhos pelo canto. O senhor tá mais novo, seu coroné. Zé Benedito comentou um dia, sorrindo. Juro, parece que tirou 10 anos de cima. E era verdade. Sebastião sentia isso. Sentia como se tivesse acordado de um sono profundo. Como se os últimos 10 anos ele tivesse vivido no automático, só cumprindo rotinas, sem realmente sentir nada. E agora, com Ana, ele sentia tudo. Medo quando ela subia muito alto na árvore. Alegria quando ela tirava nota boa nas lições. Orgulho quando ela ajudava os menores. Amor. Tanto amor que às vezes doía no peito. Numa noite de setembro, enquanto jantavam, Sebastião, Sana e Helena haviam criado o hábito de comer juntos, como uma família improvisada. Ana fez uma pergunta. Pai, o senhor vai casar de novo? Sebastião quase engasgou com o feijão. Helena ficou vermelha, olhando fixamente para o prato. Casar? Por que você está perguntando isso? É que, bem... Ana mexeu na comida com o garfo. Dona Genoveva disse que todo mundo precisa de companhia, que o senhor é um homem bom e que merece ser feliz. E eu pensei que, se o senhor casar, eu vou ter uma mãe de novo, uma mãe de verdade, que eu possa ver e abraçar. O silêncio na mesa era ensurdecedor. Sebastião olhou para Helena, que continuava olhando para o prato, as bochechas coradas. E ele pensou. Pensou em como era bom ter Helena ali, como a casa ficava mais alegre com ela. Como ela cuidava de Ana com carinho. Como ela ria das piadas dele. Como ela olhava para ele às vezes com aqueles olhos castanhos, cheios de algo que ele não sabia nomear. Ana. Ele começou devagar. Eu não sei se... Está tudo bem, Sebastião. Helena interrompeu, levantando finalmente os olhos. Você não precisa. Não é obrigação. Não é obrigação. Sebastião concordou. Mas seria bom. Seria muito bom. Helena piscou surpresa. O quê? Ter você aqui, de verdade. Não como professora que mora nos fundos, mas como? Como parte da família. Foi a vez de Helena ficar sem palavras. Ela olhou de Sebastião para Ana, de Ana para Sebastião. E então, lentamente, um sorriso se abriu no rosto dela. Eu gostaria muito disso. Ana gritou de alegria, levantou da cadeira e abraçou os dois ao mesmo tempo, uma confusão de braços e risos. E Sebastião, pela primeira vez em mais de uma década, sentiu algo que ele achava que nunca mais ia sentir. Completude. Se você gostou dessa história de recomeços, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa acreditar em segundas chances. E clique no próximo vídeo para mais histórias emocionantes do interior brasileiro.
O casamento aconteceu na primavera, em outubro de 1948. Foi simples, na igreja do vilarejo, com o padre Cícero celebrando. Ana foi a daminha, com um vestido branco que Dona Genoveva costurou especialmente para a ocasião. Sebastião usou o terno do casamento anterior, o mesmo que havia guardado há 11 anos. Mas desta vez, vestindo ele, não sentia o peso da obrigação. Sentia leveza. Helena entrou na igreja acompanhada pelo velho Chico, já que não tinha família viva. Estava linda, simples, mas radiante, com flores do campo no cabelo. E quando ela chegou perto de Sebastião, quando seus olhos se encontraram, ele soube que estava tomando a decisão certa. Não era o amor avassalador e torto que tinha sentido por Marieta. Era algo mais tranquilo, mais maduro. Era parceria. Era respeito. Era construir algo juntos. Aceita Helena Cardoso como sua esposa? O padre perguntou. Aceito. E Sebastião falava a verdade. A festa foi no terreiro da fazenda. Vieram todos. Zé Benedito tocou viola. Dona Genoveva fez comida para alimentar o vilarejo inteiro. As crianças da escola corriam entre os adultos. Até Josefina apareceu. Ficou só meia hora, séria como sempre, mas antes de ir embora, ela puxou Sebastião de lado. Você fez a escolha certa. Foi tudo o que ela disse. Mas vindo dela era o mesmo que um discurso inteiro de aprovação. Quando a noite caiu e os convidados foram embora, Sebastião, Helena e Ana ficaram sentados na varanda, olhando as estrelas. Ana estava entre os dois, segurando a mão de cada um. Agora somos uma família de verdade, ela disse, a voz sonolenta. Não é, pai. Somos sim, filha. Uma família de verdade. Ana adormeceu ali mesmo, a cabeça apoiada no ombro de Sebastião. Helena a pegou no colo com cuidado e a levou para o quarto. Quando voltou, sentou ao lado de Sebastião, e os dois ficaram em silêncio, apenas ouvindo os grilos e o vento nas árvores. Obrigado, Sebastião disse de repente. Por quê? Por ter vindo, por ter ficado, por me dar uma chance. Eu não sou homem fácil. Tenho passado pesado. Cometi erros terríveis. Helena pegou a mão dele. Todos cometemos erros, Sebastião. O que importa é o que fazemos depois. E você? Você escolheu consertar. Escolheu amar. Escolheu ser pai. Isso vale mais que qualquer erro do passado. Sebastião apertou a mão dela. E pela primeira vez em muito tempo, ele acreditou que talvez, só talvez, ele merecia aquela felicidade. Os anos passaram. Ana cresceu forte e esperta. Aos 15 anos, ela já ensinava as crianças menores na escola do Paiol. Aos 18, ganhou uma bolsa para estudar em Belo Horizonte, no colégio normal, para se formar professora de verdade. Sebastião chorou quando ela partiu, não de tristeza, mas de orgulho. Sua menina, que havia aparecido assustada e faminta num paiol abandonado, agora ia para a capital estudar. Helena ficou grávida aos 40 anos. Um milagre, dizia o médico. E quando o menino nasceu, eles deram o nome de Miguel. Ana voltou para conhecer o irmão, e a cena de ela segurando aquele bebê, cantando a mesma cantiga que Marieta cantava para ela, fez Sebastião perceber que o círculo tinha se fechado. O amor tinha vencido. O perdão tinha vencido. Numa tarde de verão, 10 anos depois daquele agosto em que tudo começou, Sebastião estava velho agora, os cabelos todos brancos, o corpo mais curvado, mas o coração mais leve que nunca. Ele foi até o cemitério sozinho e parou na frente do túmulo de Marieta. A lápide nova, que ele havia mandado fazer anos antes, dizia: Marieta Soares, 1920-1947, mãe amorosa, mulher de fé. Seu perdão salvou uma família. Sebastião se ajoelhou na terra vermelha, passou a mão sobre as letras gravadas. Eu cumpri minha promessa, Marieta. Cuidei dela. Amei ela. E ela se tornou uma mulher incrível. Professora, como você queria. Bondosa, como você era. Ela tem seus olhos, sabia? Toda vez que eu olho para ela, eu vejo você. O vento balançou as árvores ao redor. E Sebastião sentiu, de alguma forma, que Marieta estava ali, ouvindo, sorrindo, em paz. Obrigado por ter me perdoado. Obrigado por ter me dado essa chance. Eu não merecia,
mas você me deu assim mesmo, e eu vou passar o resto da vida tentando ser digno desse perdão. Ele ficou ali por mais alguns minutos, em silêncio, apenas sentindo o sol quente nas costas e o vento no rosto. Então levantou, limpou a terra dos joelhos e caminhou de volta para casa. Para Helena, que o esperava com o almoço pronto. Para Miguel, que já devia estar aprontando alguma arte. Para a vida que ele havia reconstruído do zero. As pegadas pequenas no curral, que um dia o haviam deixado sem ar, tinham sido o começo de tudo. O começo da redenção. O começo do amor verdadeiro. O começo de uma segunda chance que ele nunca imaginou merecer. E enquanto caminhava pela estrada de terra, Sebastião olhou para trás uma última vez, para o cemitério, para o vilarejo, para tudo que havia passado, e sorriu, porque finalmente, depois de tanto tempo, ele estava em paz. As pegadas de Ana não estavam mais apenas no curral, estavam em cada canto daquela fazenda, em cada vida que ela havia tocado, em cada criança que ela ensinava, em cada pessoa que havia testemunhado aquela história de perdão e recomeço. E Sebastião sabia que, onde quer que ela fosse, Ana levaria consigo o amor que Marieta plantou e que ele havia aprendido a cultivar. Porque, no fim, era isso que importava. Não os erros, não o passado, mas a capacidade de amar, de perdoar, de recomeçar. E aquelas pegadas pequenas que um dia o deixaram sem ar de susto, agora enchiam seu coração de gratidão, porque elas haviam trazido de volta não apenas uma filha, mas sua própria humanidade. O que você achou dessa história? Deixe nos comentários. E não esqueça de assistir à próxima história emocionante do nosso canal. Até breve.